Boa noite a todas, a todes e a todos. É um prazer estar aqui na Biblioteca Mário de Andrade pela segunda vez, sobre a coordenação de Josélia, que eu tenho chamado de Mulher Coragem, porque Josélia mudou a característica da Flip, né, lá em Paraty. Carol, do Itaú Cultural também, que a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntas desde 2017, né? 2017. E agradeço a presença de todas as pessoas. E é um prazer muito grande para mim estar aqui, e principalmente quando se trata de falar de Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus tem sido a minha grande inspiração, e fico muito feliz até quando alguns estudiosos de literatura colocam que a minha escrita e de outras mulheres negras estaria, né, essa escrita estaria na esteira de Carolina Maria de Jesus. Como eu conheço Carolina Maria de Jesus? Eu conheci Carolina Maria de Jesus ainda nos anos 60, no grande sucesso de Quarto de Despejo. Foi o primeiro livro que eu conheci dela, eu acho que foi também o primeiro livro que várias pessoas conheceram. Naquele momento eu era bem jovem, estava ainda em Belo Horizonte, participava de JOC, que era a Juventude Operária Católica. No momento em que a Igreja Católica, no Brasil, não só no Brasil, mas na América Latina, tinha alguns setores da Igreja Católica, como alguns representantes, padres e irmãs de caridade, assumiu um compromisso da Igreja Católica ser uma igreja dos pobres. E, nesse momento, então, essas vozes dos grupos sociais, os pobres, os operários, se faziam muito presente na militância da Igreja Católica. E, nesse momento, o livro de Carolina Maria de Jesus chega. Isso era mais ou menos 62, 63, quando eu conheço essa obra, O Quarto de Despejo. E por que foi uma obra que me encantou tanto? Porque o que Carolina Maria de Jesus escrevia em Quarto de Despejo era o que a gente vivia em Belo Horizonte, era o que a minha família vivia em Belo Horizonte. Então, a mesma experiência de pobreza, de catação de papel, de aproveitamento de restos, era isso que a gente vivia em Belo Horizonte. Minha mãe com os seus 9 filhos. E Quarto de Despejo foi tão impactante para todos nós que nós fazíamos sarau de leitura. Naquele momento eu tinha mais competência para leitura. Então, no final da tarde, a gente se encontrava, se reunia para ler O Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. A gente lia a nossa própria vida. E foi tão impactante o texto de Carolina Maria de Jesus que a minha mãe, anos mais tarde, a minha mãe resolve escrever um diário. E ela tem um diário, um material muito semelhante ao material de Carolina Maria de Jesus, porque ela escreveu também em restos de cadernos, que eram cadernos nossos, dos filhos, né, cadernos que sobravam. Tanto é que no centenário de Carolina Maria de Jesus, pensou-se na publicação desse diário de minha mãe, mas ela não quis, por timidez e coisa e tal. Mas, se vocês visitarem o site do Itaú Cultural, Ocupação Conceição Evaristo, vocês vão encontrar também
partes, um trechozinho em forma de um caderninho de Joana Josefina Evaristo, uma das mulheres também que, a partir do texto de Carolina Maria de Jesus, resolve escrever. É interessante porque também nós já tivemos notícia de outras mulheres, não só no Brasil, mas na América Latina, e recentemente na França, uma mulher, não me lembro agora de que país africano ela é descendente, só sei que ela mora na França, ou é francesa descendente de africanos, e ela leu também o Quarto de Despejo. Ela fica tão impressionada que ela escreve cartas como se ela tivesse correspondendo com Carolina Maria de Jesus. E aí o que eu tenho dito, o dia que a história da literatura brasileira, for mais inclusiva, Carolina Maria de Jesus vai ser incluída também como uma autora que fez tradição, como uma autora que criou histórias. E hoje eu vou falar um pouquinho mais de o Diário de Bitita, mas voltando um pouquinho ao Quarto de Despejo, que é a primeira obra de Carolina Maria de Jesus. O que tem me impressionado, embora hoje há uma tendência de uma leitura menos redutora do texto de Carolina Maria de Jesus, mas Quarto de Despejo, a maioria das pessoas para em Quarto de Despejo e lê Quarto de Despejo como se Carolina Maria de Jesus estivesse falando só de uma fome física. E fica impressionada, as pessoas ficam impressionadas com a fome física, com a carência material que está em Quarto de Despejo. Ora, uma leitura mais atenta indica que Carolina Maria de Jesus não está falando só de uma fome física. Inclusive, se nós formos contar quantas vezes Carolina Maria de Jesus fala que vai escrever. Ela, por exemplo, ela vendeu um saco de papel, ganhou um pouco mais de dinheiro, ela diz, vou escrever. O vizinho do lado fez um barulho que ela se sente incomodada, ela diz, vou escrever. Hoje eu estou com fome, vou escrever. Hoje eu estou triste, vou escrever. É impressionante como esse gesto da escrita é um gesto que, para mim, é uma pulsão de vida e de morte. Carolina, se não escrevesse, ela não suportaria a vida. Então, ela não está escrevendo só da fome física. Carolina está escrevendo de todas as outras fomes que nós, como seres humanos, experimentamos. E aí, quando eu digo que há uma certa maldade, ou uma certa ingenuidade, ou uma certa má vontade em ler o texto de Carolina, como um texto que fala, que escreve para além da fome física, essa leitura redutora do texto de Carolina é uma leitura redutora a partir de outros significados. E, para mim, ler Carolina de forma tão redutora é pensar que a única questão das mulheres negras é a questão material. É como se nós, mulheres negras, só nos preocupássemos com a água que falta na bica, com o pão que nos falta, com a sandália que Carolina não pôde comprar no dia do aniversário de Vera Eunice.
quem lê o Quarto de Despejo também com atenção vai perceber que Carolina Maria de Jesus é uma pessoa também extremamente só. Inclusive, como ela diz, né, como ela pergunta, como ela apresenta as próprias relações amorosas dela. Isso é para pensar também que as mulheres negras, como qualquer uma outra mulher, enfrentam os seus processos de solidão, enfrentam as suas questões amorosas, indagam sobre o sentido da vida. E, para mim, também, o livro Diário de Bitita talvez mostre essa fase, ou essa face mais desconhecida de Carolina. E outra questão também que, para lermos Carolina, e principalmente professores, para trabalharem com o texto de Carolina, e que nós temos de pensar também sobre o preconceito linguístico. Se nós vivemos num país, começa por isso. No Brasil, a gente fala que nós falamos a língua portuguesa, sem sombra de dúvida, a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa. E nós esquecemos das línguas indígenas que são faladas no Brasil. Normalmente, a gente nem cita essas línguas indígenas. E o que me chama a atenção também no texto de Carolina, que está a maneira dela conceber, dela escrever esse texto, isso aparece em Quarto de Despejo, aparece em Diário de Bitita, aparece em Casa de Alvenaria, em Pedaços de Fome, Onde Estás, Felicidade. Carolina tem certeza que ela está fazendo literatura. Por isso, esse desespero dela, ela tem certeza que ela está trabalhando com a palavra. Por isso, o desespero da autora em buscar a palavra. E como ela não tem o domínio da norma culta da língua, que eu tenho dito que é o domínio da norma oculta da língua, porque ela não é de pertença de todos, simplesmente de alguns iluminados. A Carolina, sabendo disso, ela quer se apropriar dessa norma culta da língua. E o que ela faz? Ela cria determinadas palavras, ou ela busca determinadas palavras não usuais, porque ela sabe que a linguagem diferente, que a linguagem literária se realiza de uma outra forma. Então, ela tem esse exercício de busca dessa linguagem literária e que, muitas vezes, causa um certo estranhamento no texto dela. E o que eu acho mais cruel é o seguinte, se o escritor ou a escritora tem o domínio da norma oculta da língua, ele pode criar, ele pode brincar com essa língua o mais possível, porque se transforma em estilo e se transforma, muitas vezes, em neologismo. Ele tem essa liberdade para isso. Se o autor ou a autora não tem esse domínio, qualquer experimentação fica como erro. Então, tem também aí alguma sutileza na recepção, como a recepção desta linguagem se dá. Então, citando um exemplo, Guimarães Rosa. Eu leio o texto de Guimarães Rosa com muita facilidade, porque, inclusive, muitos vocábulos que algumas pessoas vão dizer que são neologismo, eu, como mineira, eu sei que não é neologismo. Inclusive, Guimarães Rosa saía com o gravador dele para o Cordisburgo para gravar a fala
das pessoas. Então, Guimarães Rosa pode criar, né, como nonada, e que em Minas, determinadas regiões fala, é possível ouvir esse nonada assim, é um neologismo, faz parte da estilística do autor. Agora, pessoas que não têm esse domínio da língua oculta, se ela quiser, por conta própria, ou por desespero mesmo de encontrar a palavra, ou se ela quiser abordar o seu texto, corre o risco de realmente não ser considerado estilística, né? De ser considerado erro. E outra questão também que eu tenho perguntado, e Diário de Bitita me dá mais motivo ainda para perguntar. Por que as pessoas leem, por exemplo, Clarice Lispector e percebem que Clarice Lispector traz uma indagação sobre a vida, que Clarice Lispector está tratando de dramas existenciais do sujeito humano, e Carolina Maria de Jesus, não. Para mim, Carolina traz esses dramas também, só que ela traz com uma outra linguagem. Ela traz de uma outra forma. E, pensando outra questão também que a gente tem que pensar quando nós estamos falando de Carolina Maria de Jesus. Toda vez que um texto, seja jornalístico, seja de pesquisa acadêmica, falar que Carolina Maria de Jesus foi descoberta por Audálio Dantas, eu tive a oportunidade, uma vez, de estar na mesa com Audálio e pensar isso com ele. Toda vez que falar que tem um texto dizendo que Carolina foi descoberta por Audálio Dantas, a gente tem que tomar muito cuidado com esse foi descoberto, porque a história não é bem assim. Carolina era uma mulher que sabia o que ela queria, e quando ela vê Audálio Dantas na inauguração dos brinquedinhos na favela, era um momento também de um jornalismo testemunha. Quando Carolina vê o jornalista lá na favela, ela, muito sabida, procurou se mostrar. E ela chega na janela, ou ela sai do barraco e vai brigar com os adultos que estavam nos brinquedos da criança, e ela diz, é uma vergonha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu vou pôr o nome de vocês no meu livro. Ela queria que Audálio escutasse. Ela só sabia que era um jornalista. Ela mais ou menos imaginou, vou chamar atenção sobre mim. E chamou, tanto que chamou, que Audálio fica impressionado quem era aquela mulher negra que estava escrevendo um livro. E ele pediu logo, porque ele queria ver. Então, não é Audálio Dantas que descobre Carolina. É Carolina que descobre Audálio Dantas. Eu acho que aí também são aspectos que a gente tem que pensar. E uma outra questão também. Isso, Audálio, várias vezes ele chegou a falar isso também. Quando as pessoas dizem que o texto de Carolina não foi ela que escreveu, foi Audálio Dantas que escreveu. É lógico que Audálio deve ter mexido no texto de Carolina, mas o teor, a força do texto de Carolina é a escrita de Carolina. Aquele texto, Diário o Quarto de Despejo, se a gente lê o outro texto dela, que está no estudo do Bomei, A Cinderela Negra,
nós vamos ter também um entendimento maior da história desse texto de Carolina. Em casa de alvenaria também a gente vai ter um entendimento maior desse texto de Carolina. E eu tenho dito também, mesmo que Audálio Dantas tenha mexido no texto de Carolina, e eu gosto de pensar muito nisso, diante do estudo da Spivak, pode o subalterno falar? E nós sabemos que a voz do subalterno, muitas vezes, ela é atravessada pelos espaços de poder, não temos a menor dúvida. A minha voz, para ressoar, ela teve de ser atravessada pelos espaços de poder. E os espaços de poder, nós estamos falando desde como é que fala? A distinção de um prêmio, como a participação numa feira literária. São espaços de poder, de um modo ou outro, que organizam esses eventos. Então, a voz do subalterno, para ter uma certa amplitude, ela é atravessada, sim, pelo espaço do poder. Agora, esse atravessamento pode se dar através de uma cumplicidade, aí é uma outra história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a voz do subalterno fica, porque todo mundo, mesmo sabendo que Audálio Dantas foi descoberto por Carolina, a voz de Carolina perdurou e perdura. Então, talvez falando por essas brechas, falando por esses atravessamentos, que a voz dos ditos subalternos também ganham uma amplitude. E o livro O Diário de Bitita, o livro de Diário de Bitita também ele sofre um atravessamento, porque é um livro que é publicado em 1982 na França. Primeiramente, ele é publicado na França, a partir de pesquisadoras e de jornalistas francesas que vêm ao Brasil, fazem uma série de entrevistas com várias escritoras, artistas, ainda na ditadura, e elas descobrem Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus dá uma entrevista para essas jornalistas e depois mais tarde, dá as anotações dela do Diário de Bitita, e esse livro ele é publicado primeiramente em Paris. E aí, ironicamente, depois que ele é publicado em Paris, ele vem e vai ser publicado em 86, ele foi publicado em 82 na França, em 86 ele é traduzido e publicado aqui no Brasil. Então, imagina, ele foi traduzido do português para o francês e do francês, novamente, para o português. Aí, em 86, ele foi publicado pela Nova Fronteira. E, em 2014, pela editora SESI de São Paulo. O que se percebe, lendo também Diário de Bitita, e quem leu as outras obras de Carolina, percebe, sim, o linguajar de Carolina. Está lá o linguajar de Carolina. Mas percebe que há tradução, que o livro, ao ser traduzido, ele sofre uma modificação na linguagem. E aí, porque outro dia, aquele conto meu, A Gente Combinamos de Não Morrer, e que depois, por uma hipercorreção, essa frase ficou aí dizendo, a frase correu como nós combinamos de não morrer. A frase não é essa. O título do conto é A Gente Combinamos de Não Morrer.
Como eu sabia também que essa expressão não está dentro dessa linguagem oculta, o que eu fiz? Eu coloquei essa frase na boca de um personagem. Então, há um dado momento do conto que a menina, que eu esqueci o nome, pergunta: será que os meninos fizeram algum pacto? E aí ela se lembra, sim, os meninos, entre eles, repetiam a frase: a gente combinamos de não morrer. Então, eu usei essa frase no título do conto. Esse livro está sendo traduzido para o francês. A tradutora me disse: na língua francesa, eu não posso fazer essa tradução. Esse tipo de incorreção não pode mesmo. A não ser que a gente pense, por exemplo, no crioulo, mas não é o caso, porque os negros brasileiros não falam crioulo. Então, nós vamos ter que pensar um outro título. Não pode mesmo. A língua francesa, o leitor francês jamais leria um texto desse, uma expressão dessa. A gente combinamos de não morrer. Eu falei, não assusta muito não, porque no Brasil também a frase foi corrigida por muitos. Nós combinamos de não morrer. Então, o texto de Carolina, quem lê o Diário de Bitita, vai perceber também que houve uma correção na linguagem de Carolina. Isso fica muito explícito. Alguns pronomes que Carolina não usaria no texto dela, no texto original dela, algumas formas de colocação do objeto direto que não estaria no texto, não estariam no texto de Carolina, aparecem. Então, porque o texto, quando foi corrigido para o francês, quando foi traduzido para o francês, ele sofreu uma correção, e, ao traduzir para o português, o texto já tem uma tradução da língua francesa, e não do que Carolina escreveu. Mas o que eu quero dizer, nem por isso enfraqueceu a força do texto. Está bastante explícito ali que aquele relato é um relato de Carolina. Tá? O conteúdo é um conteúdo criado, é uma experiência de Carolina. E Carolina, nós sabemos muito bem como que Carolina adquiriu o conhecimento literário dela. Né? Por exemplo, em Diário de Bitita, ela vai dizer que o primeiro livro, o primeiro romance que ela leu foi A Escrava Isaura. E ela ficou bastante impressionada com o livro. Ora, colocando Escrava Isaura, o texto, né, o romance Escrava Isaura, no tempo de Carolina, é um tempo que hoje nós negros, quando lemos A Escrava Isaura, nós temos algumas críticas, tanto o texto como a novela. Mas ele foi um texto fundamental para Carolina. Carolina diz também que lia Lusíadas com dicionário. Por aí a gente vê também o esforço dessa mulher, né, para adquirir as normas cultas da língua. Não só o esforço, também como a certeza que essa língua era de sua pertença, que ela tinha direito em se apropriar dessa língua. E nós temos dito que Carolina é uma das escritoras negras mais corajosas. Porque imaginem vocês, Carolina, escrevendo no mesmo período que Jorge Amado escrevia, Clarice Lispector, Nélida Pion, Raquel de Queiroz já estava aí também, e Carolina se afirmava como escritora. Ela não tinha nenhuma dificuldade de se pronunciar como escritora, de se pronunciar
como poetisa. Então, ela tinha certeza absoluta que esse exercício da escrita, que esse exercício da ficção também lhe era de pertença. Ela era extremamente curiosa, extremamente curiosa. O Diário de Bitita, as perguntas que ela fazia à mãe dela, as indagações que uma menina de 4, 6 anos fazia, isso acompanhou a postura de Carolina a vida inteira, a curiosidade em termos da vida, as formas de aprendizagem que Carolina buscava, escutando discursos políticos, escutando o rádio, procurando ler o que lhe caía em mãos. E esse Diário de Bitita, além de ser um livro que traz as memórias da infância e da juventude de Carolina, ele é um livro que traz uma memória histórica da época. Para mim, foi uma surpresa ler o livro, e ele desperta curiosidade, porque, por exemplo, ele fala da Era Vargas. Então, alguma coisa que diz, dá vontade de você ir lá entender realmente o que aconteceu na Era Vargas. Tudo notícia que ela escutava através de rádio. A crença, né, ao mesmo tempo que ela era uma pessoa descrente com a política, mas a crença também que ela depositava em determinados políticos, a crítica também que ela fazia a determinados políticos. Agora, o Diário de Bitita, eu não sei o nome original, me parece que não estou, se eu não tiver, eu posso estar enganada. Procurem, por favor. Me parece que o título original desse livro seria Um Brasil para Brasileiros, ou eu estou confundindo também com outro texto de Carolina. Mas esse livro ele é chamado Diário de Bitita, mas ele não é um diário, porque ele não é um texto. Por exemplo, o Quarto de Despejo a gente lê como um diário, porque, inclusive, é um diário datado, em que ela escreve quase todos os dias, ou quando ela tem um longo intervalo de escrita, quando ela retoma com uma data, né? Já o Diário de Bitita, ele não é um diário. A gente pode ler o Diário de Bitita como uma pessoa adulta que resolve escrever sobre a sua infância e sua juventude. Ele tem um tempo cronológico em termos de acontecimento, a gente percebe porque ela começa a falar de uma Carolina com 4 anos, os relatos demoram muito, você perceber uma Carolina com 6 anos, e depois você vai percebendo uma Carolina que vai se tornando jovem até ela chegar em São Paulo. Então, ele não é um diário, realmente. São lembranças de Carolina. E as andanças de Carolina. Agora, também, é muito interessante, porque algumas perguntas, algumas constatações, algumas curiosidades que a menina Carolina tinha, algumas provocações que a menina Carolina vivia na infância, quando essas provocações, quando essas perguntas já são colocadas por uma Carolina adulta,
você pode ler essas provocações, elas tomam um tom de ironia. E, ao mesmo tempo que que essas provocações tomam um tom de ironia, dá para perceber que é a mesma Carolina que está falando, só que essa Carolina que está falando é uma Carolina que não está perguntando mais. É uma Carolina que já está respondendo. Podemos pensar numa Carolina, uma intelectual formada na prática, na vivência, uma pensante a partir da observação da vida, e aí, como intelectual, Carolina está o tempo todo questionando e criticando os acontecimentos de seu tempo. Então, esse texto, Diário de Bitita, nós vamos ver as análises de Carolina sobre a condição dos africanos após a abolição, sobre a condição do negro, sobre a condição das mulheres e dos homens a partir da abolição. Vamos pensar a questão de gênero. Inúmeras vezes, Carolina deseja ser homem. E aí tem aquela história de passar por debaixo do arco-íris, né? Que, aliás, que Poncia Vicêncio também traz. E Carolina quer ser homem porque o homem é um sujeito forte, o homem é um sujeito que ganha mais, o homem é um sujeito que tem uma liberdade que a mulher não tem. Ora, essas perguntas eram a menina Carolina que fazia. Quando Carolina rememora essas perguntas, na verdade, ela está não respondendo, mas ela está criticamente colocando essas questões. De menina, Carolina observava a dependência das mulheres. Ao retomar essa questão, ela também continua observando a dependência das mulheres. Agora, é lógico também que Carolina não tinha essas respostas. Então, em algumas situações, nós vamos encontrar também posições profundamente contraditórias. Há momentos que as respostas que Carolina tenta dar para essa menina Carolina, curiosa, e que perguntava, ela dá a resposta que nós, hoje, mulheres, não aceitamos mais. Mas eu acho que a gente também tem que entender que o nosso próprio processo ideológico ele vai também se formando ao longo do tempo, ao longo das experiências, ao longo das vivências e ao longo, inclusive, da própria dinâmica social. Hoje nós temos condição, mulheres, no tempo de hoje, nós temos muito mais condição de pensar e de advogar mesmo o direito das mulheres do que há uns 30, do que há uns 50 anos atrás. Então, a Carolina, a gente vê que, em Diário de Bitita também, que há momentos que ela vai e volta. Há momentos, por exemplo, que ela afirma que um dos papéis do homem é realmente cuidar da proteção das mulheres. E aí é uma cena do avô dela, que é uma pessoa que ela gosta muito também, e a avó dela um dia resolve fazer qualquer coisa, ganha um dinheiro, compra alguma coisa que faltou dentro de casa e ela é castigada por esse avô. E ele exige, olha, você nunca mais vai fazer isso, não quero você ganhando dinheiro, porque a obrigação da mulher é ficar dentro de casa, cuidando da casa, esperando que o marido traga as coisas. Então, a gente vai ver também essa contradição em Diário de Bitita. Ler Diário de Bitita também serve para a gente pensar. Outro dia, lá no Rio de Janeiro, na Flip,
Senti muito a Vera não estar aqui, porque ficou marcada até que ela viria, mas lá na FLUP, aliás, porque uma das críticas que se faz a Carolina Pessoa, não mais Carolina escritora, mas Carolina Pessoa, ou tudo junto, porque também não há essa separação, me perdoe, foi uma bobeira que eu falei agora, porque eu, Pessoa, Conceição Evaristo, sou eu, escritora, Conceição Evaristo. Mas uma das críticas que se faz à vida particular de Carolina é que as relações amorosas que ela teve, inclusive os pais dos filhos dela, eram homens brancos. E eu me lembro que a Vera, naquele momento lá na FLIP, a Vera escutou, mas falou o que Carolina dizia desses homens negros, e eu não consegui perceber. Não deu para entender. Eu estava no palco com ela, mas não deu para entender. E aí, lendo o diário de Bitita, nós vamos perceber uma crítica de Carolina em relação aos homens negros, e que era um posicionamento muito comum ainda. Nós estamos falando... Carolina, ela nasce, me parece que 24 anos, ela é de 1914. Fica uma dúvida entre a data exata do nascimento de Carolina. Poucas décadas depois da assinatura da Lei Áurea. E a infância dela, a juventude dela, é no momento em que o discurso, não só o discurso, mas a prática de embranquecimento da nação está muito viva, está muito planejada. E aí ela vai relatar que os homens negros, nos bailes, ficavam muito contentes quando eles passam não mais a ser empregados dos fazendeiros, mas passam também a ser empregados de muitos italianos e de muitos colonos, e aí a festa em que esses homens negros vão poder dançar com as mulheres brancas. E eles ficam muito entusiasmados porque podem dançar com as mulheres brancas. E, no outro dia, eles contam, no baile, eu dancei com uma mulher branquinha e coisa e tal. Então, era um júbilo para esses homens negros terem dançado com essas mulheres brancas. E, quando eles iam também dar alguma coisa ou sair com uma prostituta, perguntavam, a conversa entre eles, quanto que você pagou para a prostituta branca? Tanto. E para a prostituta negra? Menos. E Carolina traz isso para o diário de Bitita. Ora, pode ser também que essa não preferência de Carolina pelos homens negros pode ser também por isso, por uma experiência que ela teve na própria juventude de ver esse comportamento dos homens negros. E nós sabemos que, numa sociedade racista, hoje a nossa negritude é cantada de forma positiva. Nós podemos afirmar essa negritude de forma positiva. Mas isso é uma construção nova. Até então, mesmo quando nós assumimos a nossa negritude, era uma negritude muito mais lamentosa do que afirmativa. E se a gente vai ver isso em termos de poesia, se a gente pega vários textos negros, nós vamos ver que era uma negritude muito mais de lamento. Ou uma negritude em que as pessoas negras julgavam que seriam boaceitas quanto mais elas se aproximassem do padrão branco. Então, Carolina
é formada nesse período ainda, em que o branco e esses homens negros também, recém-saídos da escravidão, da escravização, é a escola que veio me ver, e que esses homens negros também saíram da escravização, o modelo estético de mulheres eram mulheres brancas. Entende? Então, é todo um processo também. Hoje a gente tem uma assunção de uma negritude não só reivindicativa, mas uma negritude, inclusive, propositiva, quando a gente propõe políticas públicas para os afro-brasileiros, e uma das políticas públicas foi as ações afirmativas com as cotas. Então, isso é só para situar também essa história de Carolina, né? Essa crítica de que Carolina muitas vezes recebia. Então, Diário de Bitita me dá também essa possibilidade da gente destacar Carolina Maria de Jesus como uma escritora que interroga o mundo, que interroga a vida. Eu insisto muito nisso, justamente para a gente sair dessa leitura rasa de Carolina, que ela só está falando da fome. O drama existencial do ser humano é colocado por uma mulher negra, pobre, pensante e questionadora da vida. Ainda hoje, há pessoas que não conseguem digerir como uma mulher tão, abre aspas, são tão sem predicados para ser escritora, na visão de alguns críticos, atrevidamente se afirmava como tal. Insistindo em escrever e em publicar, Carolina buscou ser reconhecida, sabendo, inclusive, da posição de desvantagem em que estava. Tinha de se legitimar como escritora e, assim, erigir uma representação de si mesma, buscando o reconhecimento daqueles que o cercavam. Ela sabia que ela estava saindo do lugar que a sociedade tinha reservado para ela. Em o diário, outra coisa que chama muita atenção no Diário de Bitita é a errância de Carolina. Carolina foi uma pessoa sem lugar. Sem lugar no meio dos seus, porque o Diário de Bitita nós vamos ver ali também algumas dificuldades que ela vai ter com a família. Sem lugar no meio dos seus, quando a gente lê também Quarto de Despejo, eu ia dizer Becos da Memória, quando a gente lê também Quarto de Despejo. Então, ela era uma pessoa que ela viveu essa dificuldade de ser aceita no meio dos seus, como também viveu uma dificuldade intensa de não ser aceita em outros espaços. O Diário de Bitita deixa muito explícito a errância de Carolina. Eu cheguei a contar 12 movimentações de Carolina, e eu acredito mais, que tem até mais. Essa ida dela, a mudança de espaço físico, a ida dela para o interior, ainda quando ela morava para o Sacramento, indo para fazendas trabalhar, a volta dela outra vez para o Sacramento, os vários lugares que ela passa antes de chegar na capital, os vários empregos que ela teve e que ela, às vezes, em determinados empregos, ela estava, a patroa até gostava dela, mas ela sofria, né, passava por uma espécie de fastio e não queria mais, ela mesma saía.
Eu acho que essa errância de Carolina é muito própria, ela significa mais. Eu acho que é a nossa própria errância humana, né? É a insatisfação que todos nós experimentamos, de certa forma. Isso, eu acho que caracteriza também a Carolina como uma pessoa não comum. Aliás, Carolina me lembra muito algumas situações de Lima Barreto, sabia? Essa insatisfação diante da vida e essa certeza de que a vida lhe deve alguma coisa. Né? Eles não e ao ter essa certeza que a vida lhe deve alguma coisa, me parece que eles eram sujeitos profundamente arrogantes. Né? Há um momento arrogantes no sentido de não deixar se dominar mesmo, ter certeza de um lugar que era deles e que eles precisavam estar ali. Parece que é um momento, eu não sei se eu li isso, foi em Casa de Alvenaria, mas um dos textos que eu leio da conversa de Audálio Dantas com Carolina, e é o momento que Audálio diz para ela, você tem que ser mais humilde. E ela vai dizer mais ou menos isso. Mas como que eu vou ser mais humilde? Depois de mais ou menos isso que ela quis dizer. Depois de todas as experiências de subalternização que eu vivo, ainda vão me pedir para ser mais humilde? Então, essa certeza de que estava sendo privada de alguma coisa, isso dá para ela essa busca incessante, né? Essa busca incessante por alguma coisa que a vida lhe deve. E que eu acho também que é o próprio questionamento da própria existência humana. O que é? E aí tem um momento, né, que ela vai... que algumas perguntas dela, que ela diz que eram perguntas que ela fazia desde criança, e quando ela repete essas perguntas adultas, para mim, ela não tem resposta, ela aprofunda essas perguntas, ou ela aprofunda essas observações, e aí tem um momento que ela vai falar, por exemplo, do dia 1º de janeiro, que é o Ano Novo, e que, de um modo geral, a gente faz festa e está toda alegre. E ela diz, mas eu notava que o dia de Ano Novo era um dia igual aos outros, com suas misérias e suas angústias. Isso ela retoma uma observação que ela fazia quando criança. Há um momento também que ela está comentando como as pessoas ficavam, todas as mulheres também ficavam todas entusiasmadas porque era um dia de baile. Elas iam para o baile e ela diz, será que e os homens também, aí ela pergunta, de infância ela repete isso a escrever a memória, será que o baile é indispensável na vida dos homens? Há um outro momento que ela diz também, comentando, né, as mulheres que queriam ter um namorado, que queriam ter um homem, que queriam ter um companheiro, aí ela pergunta, então, ela perguntava de criança, e para mim, quando ela faz essa pergunta, há um tom irônico, ela coloca essa pergunta no tempo em que ela está vivendo. Então, o homem é melhor do que cocada, pé de moleque, batatas fritas com bife? Por que será que as mulheres querem casar? Há um outro momento que ela diz, tem mulher que diz que homem é bom. Que bondade pode ter um homem se ele mata e espanca
cruelmente. Quando eu crescer, eu não quero um homem. Prefiro viver sozinha. Então, dá para você pensar essas perguntas de Carolina, ou esse enfatizar, ou essa tomada de lembranças, essa retomada de lembranças da infância de Carolina, quando ela escreve o Diário de Bitita, ela não faz isso inocentemente. Essas perguntas não voltam só porque ela quer relembrar a infância. E aí é que eu digo também que ela tem um projeto de escrita. Ela sabe o que ela está provocando e ela sabe como provocar. Também do Diário de Bitita. Fui notando que há possibilidade de ficarmos livres de tudo que nos fadiga ou aborrece um dia, porque a vida é uma iguaria a que devemos adicionar uma dose de paciência. Outra citação. Que vontade que eu tinha de ver o Deus e pedir-lhe para consertar o mundo. Os ricos não falavam em Deus, só os pobres. Quer dizer, há também uma crítica aí de uma religião que apazigua, né? De uma religião que, para apaziguar os sujeitos. Eu acho que era mais ou menos isso. Assim, também há uma crítica, justamente, quem para em quarto de despejo, de dizer de uma Carolina Maria de Jesus que não assumia a sua negritude, ou que era inconsciente. O Diário de Bitita mostra justamente ao contrário. Fica bem explícito a consciência de Carolina Maria de Jesus, vários fatos que ela traz sobre o racismo, algumas colocações de Carolina, inclusive sobre a maneira da polícia abordar os sujeitos negros. Lendo o Diário de Bitita, a gente tem a impressão que Carolina está falando ainda dos dias atuais. É muito interessante também quando ela traz a Era Vargas, e ela vai dizer do direito dos trabalhadores. É um texto que a gente pode ler hoje, pensando que nós estamos lendo uma crítica, uma fala dos dias atuais. E para... Quantos minutos faltam? Que eu vou trazer uma leitura. E para a gente... Para trazer... Eu trouxe um exemplo de um texto aqui que Ludmila vai ler, que fica muito explícito. Esse é um dos textos que Carolina vai pôr o dedo na ferida falando da questão racial. Gente, essa é Ludmila, minha assessora. Eu sempre peço para a Ludmila ler, porque ela tem uma voz potente, não é feito de taquara rachada igual a minha. Ei, som. Ficar mais para cá, para todo mundo me ouve? Meu genro, uma senhora que havia mudado para Sacramento e que não mencionou de onde viera, foi procurar criadas e minha mãe aceitou. Ela queria que limpassem a casa, as janelas, o soalho, fazer doces, preparar carnes, recheá-las, encher frangos, que o seu genro ia chegar. Ela ia apresentá-lo aos figurões. Que correria! Distribuiu vários convites. Na casa ela falava: o meu genro, que homem! Queríamos ver o homem fenômeno, tão enaltecido pela sogra, coisa rara. Minha mãe e a tia Teresa é que estavam preparando os quitutes.
Antônia, mulher do pai preto, é que engomou as toalhas bordadas. A casa ficou um primor. A patroa era delicadíssima para lidar com os domésticos. Não dava ordem com a convicção que estava pagando. Pedia com gentileza. Amanhã o meu genro vai chegar. Será que a senhora poderá chegar às 6 horas? Minha mãe disse que sim. Ela andava de um lado para o outro, reclamando que os ponteiros dos relógios eram indolentes e não se moviam. Meu ilustre genro foi feito no céu. Não fere nossa sensibilidade. É o representante da gentileza. Em todos os lugares onde ia passear, falava unicamente no meu genro. Ele é que nos mantém. Os meus 2 filhos estão estudando num colégio interno. Ele é quem paga. Não é só o Cristo quem salva, Ele também está me salvando. No outro dia, minha mãe chegou às 6 horas. Estava usando seu vestido novo e calçada com um pé de anjo. Ao meio-dia, chegou o genro. Viajou no bonde do Cipó até a cidade. O motorista do 7 conduziu o genro tão esperado, ele e a esposa e os 2 filhos. Quando saíram do carro, a sogra foi recebê-lo. Abraçaram-se e beijaram-se. A sogra dizia: tenho a impressão de que já faz um século que não o vejo. O senhor está bonito, tão bonito. Muito obrigada pelas cartas. Eu as tenho recebido de 8 em 8 dias. Suas cartas me tranquilizam tanto. O senhor é o meu protetor. Beijou os netos. Em 1 minuto, a notícia circulou. Sabe, o meu genro chegou. É? Mas sabe de uma coisa? O meu genro é preto. Preto? Credo! E será que é tão importante como se fala? Ela diz que é rico. Os convidados não foram almoçar. Percebia-se que aquela senhora estava chorando interiormente. E os boatos prosseguiam. Imagine só eu sentar na mesa com um negro. A esposa era uma beleza branca, cabelos pretos e olhos verdes. A sogra convidou o genro para ver a casa e o quintal com os arvoredos. E pediu para minha mãe deixar 6 lugares à mesa e retirar os outros pratos para o seu genro não notar hostilidade dos donos da cidade. Dizia: os homens daqui não são dignos de pegarem nas mãos do meu genro. Obrigada, Ludmila. Então, são esses e outros relatos que não há como dizer que Carolina não era uma pessoa atenta às questões raciais. E, para terminar, o que me chama muita atenção na morte de Carolina, há um livro muito interessante, um livro fininho também, crítico sobre ela, que é Muito Bem, Carolina, de 2 pesquisadoras, só me lembro o sobrenome de uma delas, Mata Machado, mas o livro se chama Muito Bem, Carolina, e traz os últimos momentos de Carolina em Parelheiros, a cidadezinha onde ela vai passar os últimos anos de vida dela. E quem lê com atenção também esses textos, ou quem acompanhou a saga de Carolina, a gente percebe ali uma mulher em profundo estado de depressão. E me encabula muito o modo como Carolina morre. Uma crise de asma,
que, para mim, é muito sintomático, né? É a morte de uma pessoa que não teve a oportunidade de dizer tudo. Carolina Maria de Jesus, aos 63 ou 64 anos, né? Agora não estou lembrada. Mas é uma pessoa que morre sufocada. Ela não pôde, inclusive, reivindicar e denunciar o incômodo que ela causou. E aí há relatos que ela ficava profundamente incomodada quando jornalistas iam na casa dela, quase assim chegavam a ser cruéis, iam para relatar o fracasso de Carolina. E a sensação que eu tenho é uma mulher que morre sufocada, e que a sociedade brasileira, esse racismo estrutural que nós vivemos, a história da literatura brasileira, num outro momento que ela foi escrita, e eu acho que isso compete muito a uma nova geração que está aí pesquisando, a novos olhares sobre Carolina Maria de Jesus, para que um dia a gente consiga realmente resgatar a dignidade dessa história. Acho que a gente pode ir para a pergunta, né? Quem tiver pergunta para fazer, a gente pede que venha aqui, porque a gente está sem microfone de bastão. A gente pede que sejam perguntas breves, que a Conceição vai assinar os livros depois. Eu vou fazer a primeira pergunta. Todo mundo criando coragem. Uma das críticas que se faz à Carolina é muito parecida com a que se faz com o Lima, em relação à obra do Lima Barreto, que era muito baseada na própria experiência. Quer dizer, ele não tinha uma crítica, por exemplo, que o Antônio Cândido faz, que ele não tinha sido exatamente um criador, já que era uma obra bastante autobiográfica. Só que, nesse momento, essa concepção de literatura ela já está mudando e hoje se valoriza bastante o não ficcional, né? Tanto que a gente tem uma vencedora de prêmio Nobel que é uma jornalista, né? A Svetlana. Como que se avalia isso? Até porque existe um conceito criado pelo professor Eduardo Assis Duarte relacionado à tua literatura, que é o de escrevivência. Como que você se relaciona com esses dois autores nessa ideia de uma escrita que tem o valor justamente porque tem essa marca da experiência? Certo. Eu vou te falar uma coisa. O Eduardo de Assis, ele me lendo, e lendo uma fala minha, ele diz que eu criei esse conceito de escrevivência, né? Então, ele tem trabalhado muito com esses termos. E, aliás, lendo Carolina Maria de Jesus e o próprio Lima Barreto, e, para mim, um dos livros que mais revela essa ficção voltada para si própria, Recordações do escrivão Isaías Caminha. Terminando e pensando ainda em Carolina e pensando em O Diário de Bitita, muitas pessoas também têm me perguntado se escrevivência, se a gente poderia pensar em escrevivência como autoficção, como escrita de si, como ego escrita, se o diário seria uma escrevivência. E o que eu tenho tentado também pensar é que pode e não pode. Por quê? Porque, quando a gente pensa na escrita de si, é uma escrita que se esgota
em si mesma. É impossível você ler o Diário de Bitita e ver ali só a vida de Carolina. Até porque ela traz, por exemplo, entremeado a própria vivência de Carolina está uma vivência de uma coletividade, e que ela traz essa vivência da coletividade. E acho que a gente pode... E, ao mesmo tempo, a gente pensa o seguinte, Josélia, é impossível, eu acho, né? É impossível você criar um texto sobre si, mesmo a autobiografia, e que não passe pela ficção. Porque quando você escreve, ou quando você relata já um fato, você não tem como relatar esse fato da maneira exata que aconteceu. Inclusive, eu acho, no próprio jornalismo. O próprio jornalismo ele já tem ali a visão do sujeito que está escrevendo a matéria ou do sujeito que está fazendo a reportagem, na própria escolha das perguntas. Então, já tem alguma coisa que escapole realmente do fato, da maneira que ele aconteceu. Então, eu acho que a gente pode pensar assim, na escrita de Lima Barreto, na escrita de Carolina Maria de Jesus, na minha escrita, que, por mais que a gente tente, ou por mais que essa escrita esteja comprometida com uma vivência, tem de ficcional nela. É impossível, até porque o próprio gesto da escrita ele já trai o gesto da vivência, né? Ele trai realmente o que aconteceu. E, pensando nesse Diário de Bitita, é um texto que nasce de uma experiência pessoal, mas é um texto que não esgota em si. Eu não leria, por exemplo, esse livro dela como uma autoficção de um sujeito individual. Eu leria como uma autoficção que parte, inclusive, de uma primeira pessoa, uma voz em primeira pessoa, mas que traz a vivência de uma coletividade. Eu não sei se eu estou... Eu comecei a pensar isso agora, mais ou menos, mas, assim, o quarto de despejo, o Diário de Bitita, você está falando aí, então, é uma autoficção, tem uma elaboração, né? Ou tem um desejo de elaboração, mas a Carolina não tinha, de certa forma, leu, mas ela não estudou teoricamente literatura. Um pouco diferente de você, por exemplo. E aí eu queria fazer a seguinte pergunta. Você falou lá do subalterno e das mediações, da questão do poder. Em que medida, para você, por exemplo, estudar teoricamente literatura essa mediação do poder? Não sei se ficou claro isso que eu estou... Bom, é isso, acho. Em que medida, diferentemente da Carolina que não estudou teoricamente literatura, em que medida a sua literatura, sei lá, consegue essa mediação do poder ou era necessário passar por esse processo, no seu caso? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Primeiro que estudar literatura, ela me deu... Bom, eu sempre li antes. Quando eu cheguei na universidade, eu já tinha lido muito, muito, muito mesmo. Agora, estudar literatura me deu uma certa maldade. Me deu uma certa maldade, sim. Por exemplo, ao estudar literatura, eu li a literatura brasileira, havia vários livros belíssimos que eu gostava muito, mas, ao mesmo tempo, eram textos que me causavam um certo
incômodo. À medida que eu fui aprofundando e cogitar, eu fui percebendo estereótipos de negros na literatura brasileira. Então, tem livros que eu amo intensamente, mas meu olhar crítico está ali. Me deu uma certa maldade, porque eu me esforço na criação desses personagens de fugir o mais possível de estereótipos que eu já conheço. Por exemplo, eu jamais vou escrever uma Gabriela Cravo e Canela, embora eu goste muito do romance, você está entendendo? Então, o estudo da literatura me permitiu isso, me deixou alerta. Como pensar que essa mediação, eu como pesquisadora ou como estudante de literatura, em que isso também me dá um certo lugar? Tá? Por que isso me dá um certo lugar? Porque, em muitas situações, e que eu acho também que a minha visibilidade também como escritora negra parte muito o fato de eu ser uma pesquisadora de literatura também, as pessoas me colocam num outro lugar. Entende? E, para nós negros, muitas vezes isso é necessário. Né? Agora, isso também não significa que todo mundo que estudou literatura é escritor e que todo mundo que é escritor tem de ser necessariamente um estudioso de literatura. Isso daí é uma outra história. Mas, no meu caso, de uma escritora negra, eu preciso disso também para ser avaliada na minha competência. E um exemplo que eu vou te dar. Eu vivi várias situações com escritoras e escritores brasileiros, indo para vários seminários internacionais, ficando em vários hotéis, participando das mesmas mesas. Alguns desses escritores e escritoras nunca me cumprimentaram, nem no café da manhã no hotel. Quando eu ganhei o Prêmio Jabuti, muitos deles viraram meu amiguinho de infância. Entende? Então, por conta das relações raciais brasileiras, algumas competências e o fato de eu ser uma pesquisadora de literatura, isso também me abre os caminhos. Porque quem não me conhece, quem nunca leu nada meu, pelo menos fica curioso. Gente, quem sabe ela escreve mesmo, né? Vamos ver. Então, esse atravessamento... Agora, só que é um atravessamento que eu faço, mas sob a minha perspectiva. Isso é muito bom. Eu falo, eu nunca vou ter nenhum jornalista que falou que descobriu Conceição Evaristo. Não vai ter mesmo, porque eu tenho afirmado, o meu primeiro lugar de recepção foi o movimento social negro. Entende? O movimento social negro, que foram os meus pares que começaram me lendo, levando para a escola, e criando seus TCCs, e aproveitando o texto para suas pesquisas de doutorado e coisa e tal. E já há algum tempo eu tenho um público que extrapolou o círculo do movimento social negro. Né? Hoje eu posso dizer que eu tenho um público nacional e estrangeiro, mas não foi jornalista que me descobriu, não. E isso me dá também uma autoridade de me deixar bastante livre até para dizer, mas não nego que há um atravessamento. Tem que ser, não somos nós, as donas de editoras, não somos nós que distinguimos os prêmios literários, não somos nós, aliás, agora esse ano estou toda feliz que eu fui convidada para a curadoria da Feira do Livro do Ceará. Mas mas aí você se coloca de um outro lugar.
Bom, boa noite, Conceição. Boa noite a todas e a todos. Bom, você falou agora no finalzinho dessa fala, talvez o encaminhamento dessa pergunta que eu lhe faço. Como é que era a relação do movimento negro brasileiro com a Carolina, com a obra da Carolina e dela para com esse movimento negro? Eu estudei um pouco a biografia dela e aí eu tive alguma dificuldade de ver uma relação mais forte, consistente. Eu queria saber o porquê disso. Realmente havia uma dificuldade na interlocução ou é só uma dificuldade do registro biográfico dessa relação? Olha, tem um livro bastante interessante que foi escrito por Cuti, que é daqui de São Paulo. O livro se chama E Assim Disse o Velho Militante. E é um depoimento de... Cuti toma um depoimento de José Correia Leite, que foi um dos grandes jornalistas da imprensa negra. E você vai ver momentos de Carolina com José Correia Leite e vai ver também uma fala meio uma certa desconsideração também com Carolina. Agora, Carolina foi uma mulher muito livre. Carolina, ela quis ser, quer dizer, tentou-se uma apropriação de Carolina pelo movimento comunista. Ela não deu confiança, entende? Ela também não foi aquela militante ativa do movimento negro. Também não foi. Teve uma certa relação, mas uma relação quase que à distância, se eu não estou enganada. Esmeralda, você pode confirmar? Marciano, depois de Marciano, me ajuda a pensar. Mas isso não significa que Carolina, dentro do que ela pôde, que Carolina não teve essa assunção dela como mulher negra. E uma outra coisa também, a gente pensa Carolina no momento de uma militância negra, apesar que já havia essa imprensa negra, o teatro experimental do negro já estava aí, então já tinha a Frente Negra, já tinha uma militância organizada. Mas Carolina não está nessa militância organizada, mas não está também deixando de se pronunciar como negra dentro dos limites que era possível para ela. O que a gente discorda é no sentido de algumas falas que Carolina não se pronunciava como negra. Se a gente pegar os poemas dela, se a gente pegar o próprio Quarto de Despejo, ela tinha uma consciência da negritude dela, é isso que eu quero dizer. Ela tinha uma consciência da negritude dela. Talvez faltasse para ela essa consciência propositiva, uma consciência mais política, mais atuante, mas ela tinha essa consciência. E há um texto meu que está no livro, Os Intelectuais Negros, Marciano, Pensadores Negros, que o texto é o seguinte: como dizer que black is beautiful dentro do quarto de despejo. Ali, os Pensadores Negros, que chamam o livro, é um livro organizado pelo Chalub e quem? E Ana Flávia e Chalub. E aí que a gente traz... Talvez fosse interessante você ler esse texto, até para você entender quais foram os limites de Carolina e quais foram as potencialidades dela dentro da questão negra. E o Diário de Bitita também, eu acho que fica bem explícito essa posição negra de Carolina, embora não fosse uma posição
propositiva como hoje é a nossa posição. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu só vim reiterar a importância de hoje estar aqui ouvindo Conceição Evaristo falar sobre Carolina Maria de Jesus. Eu não consegui acompanhar o evento inteiro, eu estava em aula, e eu já entrei emocionado e muito arrepiado com as suas palavras. Acho que é muito importante quando uma escritora negra como você vem falar sobre uma outra escritora negra que lá no passado não teve tanta importância, né? A gente tem a importância de Carolina no quarto de despejo, mas depois ela é jogada para o lado. Isso não aconteceu com você e a gente precisa exaltar mais as escritoras negras. Esmeralda, que está ali também, é uma outra representante desse movimento. A gente precisa ler mais essas mulheres negras que são muito importantes e que constroem a história do nosso país. Muito obrigado, Conceição Evaristo. E tenho mais um outro agradecimento, que é pelo seu conto, Olhos d'Água. Para mim é um conto muito pessoal, eu não vou falar muito, porque senão vou chorar, mas foi um conto muito pessoal e eu agradeço a você pela escrita. Muito obrigado. Eu que te agradeço, meu filho, a presença. Gente, anunciando a presença de Esmeralda Ribeiro, que eu vi daqui. Não precisa, em pleno São Paulo, não precisa dizer o que é o quilomboje, né? Eu só vou dizer que a minha primeira publicação foi em Cadernos Negros 13, em 1990. Tá? Então, foi Cadernos Negros... Cadernos Negros que me trouxe aqui. E amanhã tem o sarau Afromix do Grupo Quilomboje. Aonde vai ser, Esmeralda? Aqui? Aqui. Tá. Que horas? Às 7. Eu só não vou estar aqui, que eu vou estar no prêmio Trip, que é justamente no mesmo horário. Aliás, eu vou estar no prêmio Trip pela literatura, tá? É o que me leva a isso. Então, amanhã, todo mundo já está convidado. Aqui, a que horas? Às 7 horas da noite. Sarau Afromix do Grupo Quilomboje. Tá, então, quem quiser... Quer falar, Esmeralda? Já que estou aqui, nem interromper toda a Conceição, boa noite a todos e a todas. Conceição, gratidão por esse momento. Então, amanhã, aqui, às 7 da noite, a gente vai fazer o Sarau Afromix. É um sarau que tem tudo. Vai ter uma cantora de rap, vai ter poesia, música, cantoria. E quem quiser falar poesia, declamar, ler, é só chegar, tá? Nós começamos o Sarau Afromix, foi em 2002 e foi na Biblioteca Maria de Andrade. Eu também conheci Cadernos Negros aqui, em frente à Biblioteca Maria de Andrade. Então, a Biblioteca Maria de Andrade também tem uma relação muito grande e muito intensa com Cadernos Negros. Obrigada, Conceição. E aí é o que eu vou dizer. Em determinadas circunstâncias, o atravessamento do poder ele se torna até necessário. E Josélia tem sido uma grande, vou te chamar de parça, tá? Uma grande parça, né? Camarada, ela prefere camarada. Uma grande camarada. E juntas e juntos, não sei se tem juntos, mas deve ter. E juntos estamos chegando. Mais alguma pergunta? Linda. Deixa eu te perguntar, estou até nervosa, mas vamos lá. Em Bitita, queria que você falasse um pouquinho do núcleo familiar, né, e dessa questão, que foi Sacramento, né, dessa dor, eu vejo como um lugar de dor mesmo. Eu estive com a filha dela, Veronice, está linda, dá aula aqui em São Paulo, no Grajaú. E Veronice contou também os momentos que foi voltar a Sacramento. Ela volta lá, ela vai até a delegacia, onde ela esteve presa, onde estão alguns cadernos lá. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do núcleo familiar e desse lugar, né,
do momento que ela está lendo o livro também, e falam que ela está lendo um livro proibido, né, e prendem. Então, assim, ela e com a mãe eu vejo uma mulher muito forte junto com ela ali, apoiando e falando, sai, não fica aqui na família porque você pode apanhar, mas também não, vai para algum lugar para ser salva. Obrigada. É engraçado que uma das imagens também que eu tenho mais bonitas de Carolina é uma imagem que ela está na ponte com Vera Eunice, né? Vera Eunice é bem pequena. E acho que a família de Carolina, quando ela fala da mãe, quando ela fala do pai, né? Da pouca presença do pai, mas do padrasto, do avô, que foi uma pessoa fundamental na vida dela. E quando ela fala de brigas, eu acho que as famílias brigam também, eu acho que faz parte, né, das próprias relações. E eu acho que pensar na família de Carolina, pensar nas famílias negras, é também quebrar um estereótipo da falta da afetividade, né? Das crianças que muitas vezes há esse imaginário que a família negra não cuida dos seus filhos, né? E eu digo, por exemplo, a minha infância faltou, eu vivi num estado de extrema miserabilidade, mas não faltou carinho, não faltou cuidado, não faltou a história, não faltou a palavra. Nem sempre o abraço é um toque, o abraço ele pode ser um olhar. E aí a gente vai perceber o desespero de mãe de Carolina e, muitas vezes, até uma agressividade, mas um cuidado quando a Carolina volta, justamente, né? Ela abraça e diz, por que você voltou? A primeira impressão dá, eu não te quero mais aqui, mas quando ela diz por que você voltou, é porque ela sabia que Carolina corria perigo, né? Então, vá para um lugar, né? Quando ela também está lendo, justamente, acho que ela estava lendo Lusíadas naquele momento, né? Ela estava lendo Lusíadas, alguém passa e diz que ela está lendo o livro de São Cipriano, então que ela era uma bruxa. E aí vai e diz para uma autoridade lá policial que ela tinha dito qualquer coisa do policial, e as duas são presas, mãe e filha são presas, parece que ficam presas 5 dias, né? E, anteriormente, há uma situação em que ela está no convento, some o dinheiro de um padre, o padre diz que foi roubado e Carolina fica sob suspeita e é presa. E depois o padre confessa que achou o dinheiro, mas foi incapaz de pedir desculpa. Parece que ele é aconselhado a não pedir desculpa a uma pessoa negra, né? Então, agora é interessante porque são situações em que Carolina conta e que nós sabemos muito bem que essas situações, né, existem, né? E ela era diferente, Carolina, ela era diferente dentro da família, né? Ela era diferente, e isso também provoca essa situação de um não lugar. E essa sensação que eu tenho é que ela foi uma pessoa errante, já falei isso, a vida inteira. Talvez Carolina não tenha encontrado o teu lugar. Não é? E que eu ainda acho mais, eu acho que o gênio não tem lugar entre as pessoas comuns. E outra coisa que eu queria comentar também, alguns escritores, algumas escritoras, se têm um comportamento que as pessoas não gostam muito, ou um comportamento estranho, são dados como excêntricos. Fulano de tal é muito excêntrico.
mas cria até uma áurea, um encantamento em relação a essas pessoas. A não adaptação de Carolina em determinadas situações foi lida como falta de educação e como loucura, né? A gente já viu insinuações que Carolina não era muito certa, né? Então, há também uma má vontade mesmo, né? Uma má vontade mesmo, e a gente tem certeza absoluta porque se tratava de uma escritora negra. Isso a gente não tem nem dúvida. O que, para alguns escritores, justamente, cria uma áurea, um certo encantamento, uma esquisitice, que é bem aceita, para Carolina, não. Para Carolina, foi defeito. E acho até que, se não fosse o esteio da família dela, inclusive a referência que ela tinha com esse pai, e depois a família que ela cria com os filhos dela, talvez a existência dela ainda seria pior, porque ela era também uma mãe muito protetora. Os filhos faziam sentido na vida de Carolina, né? E essa experiência também apurava essa sensibilidade dela, né? Ela era a impressão que tanto é que o Zé Carlos morou com ela até o último momento, né? É o Zé Carlos que morre primeiro ou é o João? Não, o Zé Carlos parece que morreu recentemente, não é? Era o Zé Carlos que morava com ela? E o João que morreu primeiro, né? Justamente, então, até quer dizer, quando Carolina morre, Zé Carlos ainda morava com ela. Então, essa referência familiar para ela fazia sentido, né? Como para a gente faz sentido essa referência familiar, né? E é uma referência familiar que extrapola os laços sanguíneos, né? Nós, com todas as dificuldades que nós temos, nós sabemos como a gente precisa do coletivo, né? Como o coletivo nos sustenta. Boa noite a todos. Eu sou a Fernanda. A senhora fez uma relação entre Carolina e Lima Barreto que me deixou muito feliz, porque a minha pesquisa envolve comparar os diários dos dois escritores, estabelecendo uma relação com a canção Negro-Drama dos Racionais, pensando como a canção apresenta uma experiência que a gente já consegue reconhecer nesses diários, né? E aí eu li recentemente que a senhora está pensando, já está escrevendo um rap. E eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre essa sua nova empreitada, né? Vai escrever um rap. E aí já estou bastante ansiosa para ver como é que vai ser. Então, eu queria saber o que está inspirando a senhora, o que está motivando, de onde que surgiu essa ideia, se esse rap já começou, já tem algum verso que a senhora pode dividir com a gente. É isso, obrigada. Já tem. O que me interessou, o que me chama a atenção no rap, o que me chama a atenção na performance. Porque eu sou uma pessoa tímida. Eu não sei cantar, não sei dançar, e eu falo, o que eu falo, o meu movimento é muito né? Um movimento de mãos, e me encanta muito o rap, porque ele traz essa marca profunda da comunicação oral, né? Onde o corpo está presente, onde é o corpo que diz, o olhar. E como eu não tenho essa competência, então, quando eu vejo uma Estrela d'Alva, ou quando eu vejo o slam das Minas, eu fico morrendo de inveja, morrendo de vontade de fazer uma coisa dessa. Morrendo. Mas aí eu fico pensando assim, não, também agora... a idade não permite muito. Se eu fizer 3, 4 movimentos, eu vou correr o risco daqui a pouco ficar com dor no joelho, no cotovelo e coisa e tal, então não dá. Mas eu falei, mas escrever eu posso. Posso. E aí comecei a escrever. Só
que não é fácil. Não é fácil. A gente escuta um rap, uma coisa assim, você pensa que construir aquela linha melódica é fácil. Não é, não. Eu estou tomando uma surra, mas uma surra que eu faço uma frase, a frase não combina com a outra, e cadê o ritmo daquela anterior? E aí já não combina com o ritmo da posterior e coisa e tal. Então, eu estou escrevendo. Quando ele estiver pronto, eu vou dar para vocês. Tá? O título eu já sei. É Rap da Experiência Compartilhada. Tá? Vai ser esse o título. Por quê? Porque me emociona muito jovens que têm idade, às vezes, para serem meus netos, chegarem agora mesmo. Eu vivi uma experiência, uma menina que deve ter os seus 16 anos, declamou para mim um poema que está no livro Recordações de Outros Movimentos. Então, essa recepção jovem me seduz, me emociona, me diz que eu estou no caminho certo. Então, esse rap em agradecimento aos mais jovens e, ao mesmo tempo, a moda de um griot rap, eu deixar aí toda essa experiência. Então, é isso, mas eu acho que ainda demora um pouquinho, porque eu quero que ele fique bonitinho. Aí já me falaram assim, escreve e peça a um rapper para fazer a marcação. Eu acho que vai ser essa a solução. Tá? Gente, mas como é que a notícia corre, hein? Caramba! A notícia corre, hein? Essa tal de mídia é fofoqueira, né? Mas vai sair, sim. Como vai sair também um livro infanto-juvenil, né, Esmeralda? Que a gente tem. Esse já está prontinho, eu só quero pensar um modo de publicação junto com o Quilomboje, porque eu quero publicar com o selo do Quilomboje. Tá? Já tem até o título. O título é O Pássaro que Beijava as Estrelas. Esse texto ele nasce de um desenho. Iléia Ferraz, todo mundo aqui conhece Iléia Ferraz? Uma artista plástica, também artista de como é que fala? Teatro. Aqui escreveu, do Rio, aqui escreveu O Cheiro da Feijoada. Acho que vocês sabem quem é Iléia Ferraz, sim. Aliás, ô Lud, que dia que nós vamos apresentar com Iléia Ferraz em novembro? 23 de novembro, no Sesc Carmo. Então, dia 23 de novembro, no Sesc, o quê? Carmo, anotem aí. A Iléia, ela dirige uma leitura dramatizada de alguns textos meus. Então, esse livro, O Pássaro que Beijava a Estrela, nasce de um desenho. Ela é uma excelente artista plástica. Nós estávamos conversando e, quando ela saiu lá de casa, ela deixou um desenho pronto. Eu olhei para o desenho e o texto nasceu. E vamos ver se esse ano ano que vem, consegue publicar junto com o Quilomboje. No espetáculo de Iléia Ferraz. Eu estou na atuação, mas só falando o meu texto, tá, gente? Só isso. Aliás, se eu não tiver competência para falar meu texto, mas não tem muita também, não. Boa noite. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, sou sua fã também. Meu nome é Esmeralda. Boa noite. Eu também sou escritora. Vim aqui para prestigiá-la e fazer uma observação. Posso? Eu escrevi um livro chamado Porque Eu Não Dancei,
escrevi outros. E esse livro relata a história de várias esmeraldas que se encontram apagadas por aí e que não tiveram oportunidade de brilhar. E foi muito divulgado, ainda é, ele é usado nas escolas, tal. Mas eu continuo escrevendo ainda, lancei um livro recentemente, mas eu vejo assim, o olhar da mídia, das pessoas, né, o respeito também, a admiração, mas eles estão muito ligados na esmeralda que viveu ali, ó, onde está chovendo. E esqueceram de que, quando eles querem pautar, porque eu também sou jornalista, né? Eles querem pautar a menina que morou na rua, mas a menina virou mulher, a menina virou escritora, a menina virou jornalista, a menina virou roteirista, e a mesma capacidade de pautar uma matéria como qualquer pessoa que se formou e que foi buscar informação também tenham, mas eu vejo essa dificuldade, que quando vai pautar, principalmente, falando de mim, não estou falando de outras pessoas, é sempre querendo voltar você lá, a ex-menina de rua, né, a menina que ficava na Cracolândia, e não é mais isso. Eu já tenho 40 anos. E a luta pela resistência, pelo meu espaço, e também vejo isso com outras mulheres também que escrevem, que estão aí, que estão na batalha, é muito grande, porque, geralmente, a mídia em si, porque eu também trabalho nessa área, querem colocar sempre ali naquele lugar, assim, né? E tentando tirar, né? Porque eu sou resistente e luto pelos meus direitos do que eu lutei. Oi, Esmeralda, xará. Tirando tentando tirar a capacidade, mesmo a capacidade, competência da mulher, da escritora, da jornalista, e isso eu vejo muitas vezes pautando outros escritores assim e outras pessoas em outras profissões quando se fala de literatura. E quando pautava a minha literatura, como outros, como literatura marginal, e, na verdade, não é. Na verdade, continuamos todos nós escrevendo, outros lendo, mas na mesma perspectiva. Então, eu queria que você, se você pudesse, falar um pouco sobre isso daí para nós. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Fica com Deus. Obrigada, Esmeralda. Esmeralda, eu entendo perfeitamente o que você fala, perfeitamente. Tanto é que eu tenho dito, eu tenho muito orgulho da minha biografia, muito orgulho mesmo. E, muitas vezes, eu relato a minha biografia para marcar um lugar. Então, por exemplo, quando eu falo que a minha mãe, minha família, foram mulheres que trabalharam na casa de grandes escritores mineiros. Minha mãe trabalhou para parentes de Otto Lara Rezende, trabalhou para um grande pensador mineiro, minha outra prima, Eduardo Frieiro. Minha mãe trabalhou para Laíde Henriqueta Lisboa de Oliveira. E aí eu brinco que o destino da literatura me persegue a partir desses lugares subalternizados. Então, eu falo isso para marcar posição. Tá? Mas o que eu tenho dito não leiam somente a minha biografia. Quem quiser ler minha biografia, leia, é bonitinha. Entende? É bonitinha. Leiam, sim. Vários textos críticos começam assim. Nasceu numa favela, em Belo Horizonte. Tá? Pode ler, é isso mesmo. É isso mesmo, está certo. Mas não leiam só isso. Leiam o meu texto literário. Eu acho que é isso que você está querendo dizer, entende? Eu não sou só uma mulher que nasci na favela. Eu não sou só uma mulher que venho de uma condição subalternizada, né? Eu sou uma escritora e acho que o que a gente busca do escritor é a obra. Então, leiam a minha obra, né? Eu acho que você não quer mais essa referência de uma Esmeralda que foi menina de rua e coisa e tal.
E, além do mais, eu tenho dito muito, ficar só nesse foco da leitura é muito perigoso, porque essas histórias pessoais de negros que conseguem, homens e mulheres negras, que conseguem romper com os espaços previamente destinados, é muito perigoso, porque esse discurso ele é usado para o discurso da meritocracia. Está vendo? Estudou, está vendo? Foi menina de rua, mas foi atrás, estudou, então basta querer. E a gente sabe que a história não é essa. E se a história fosse essa, por que se tem que passar por isso tudo? Por que sujeitos de determinados grupos sociais têm que passar por isso tudo e outros não? E também, para pensar, eu falo muito, bom, a minha história é bonitinha, é uma história que chama atenção, a minha imagem chama atenção, uma mulher de 72 anos, cabelinho branquinhos e coisa e tal, sorridente. Então, isso tudo é um chamarisco, entende? Para me retirar, inclusive, de uma coletividade. Porque, quando você retira o sujeito de uma coletividade, você também, como é que fala? Exerce um apagamento sobre esse sujeito e sobre a coletividade que ele pertence. E, ao fazer também um sujeito exceção, a gente corre o risco de ficar tão contente com a exceção e esquecer que a exceção confirma uma regra. Então, eu sempre digo que regras são... Nós temos de pensar na... Eu fico contente, né? Eu tenho brincado muito. Gente, eu estou lacrando. Então, estou até fazendo rap, né? Estou lacrando. Mas a exceção é para a gente questionar a regra. Que regras são essas da sociedade brasileira que, quando aparece uma escritora negra, duas escritoras negras, um juiz, um advogado famoso, um maestro, dá-se a impressão que as relações raciais na sociedade brasileira são justas e que as oportunidades são para todos. E não são. Mas, sempre que você tiver oportunidade, Esmeralda, afirme isso, que a sua história, a nossa história é muito além da pobreza, né? Muito além da pobreza.